Fala, milionário de R$ 10, tudo bem com vocês? No vídeo da carteira de aposentar, hoje eu vou fazer o aporte de número 27. Então aqui na minha carteira, só para atualizar o montante aplicado e como que está a diversificação, eu tenho o valor aplicado de R$ 7.747 e um saldo bruto de R$ 7.403, com uma variação negativa de menos 4,44%. A minha carteira ainda não está no positivo, ela não se recuperou, mas aqui na parte de diversificação a gente continuou com problema de aportar na renda fixa para reserva de emergência. Então é um problema ainda na minha carteira que eu tenho que começar a decidir se eu continuo aportando nas ações e fundos imobiliários para aportar mais na renda fixa, na reserva de emergência, para a gente dar uma protegida. A gente sempre manter protegida a carteira. Então, ações, quase 40% em ações e quase 60% aqui em fundos imobiliários. Aqui na carteira de ações, tenho 14 ativos, continuo com 14 ativos, com saldo negativo de menos 5,10%. Como vocês podem ver aqui, algumas ações continuam em queda aí na Bolsa de Valores. Bastante ações, até mesmo grandes empresas como o Banco do Brasil, a Klabin, então, empresas centenárias aí, Petrobras também em queda. Então não é uma empresa ou outra que está tendo problema, é que todas as empresas aí estão sofrendo na Bolsa de Valores por causa de resultados, né? O primeiro trimestre de 2025, várias empresas teve um resultado fraco, então o mercado já às vezes já antecipou a esse resultado, ou agora após sair o resultado começou essas quedas. Mas para mim ainda está tudo dentro do controle. A carteira de aposentar é o que eu venho mostrando aqui para vocês. A gente tem que ter essa tranquilidade que é uma carteira de aposentar. Então a gente tem que pensar lá na frente, é lá na frente que minha carteira é uma carteira que eu estou pretendendo aportar nela por 20 anos ou mais. Então é uma carteira que a gente vai ver o resultado final lá na frente, nos 20 anos. Então tem que ter tranquilidade e decidir aonde você vai aportar conforme vai tendo essa movimentação da Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários continuam com 10 ativos, variação negativa de menos 4,7%. Quem está acompanhando viu que está invertendo agora a situação. Os fundos imobiliários começaram a se recuperar e agora é as ações que começou a ter uma queda aí. Os meus fundos, não todos ainda se recuperaram, tem bastante fundo descontado, mas eu tenho um na minha carteira que está se destacando bastante aqui, que é o BTCI11, já está com uma variação positiva de 2% aqui, mas também para mim está tranquilo essa variação negativa. Se a gente pegar no geral é 4% do valor total aplicado e aqui 5% do valor aplicado. Reserva de emergência, só tem lá os R$ 64 que ficou desde aquele vídeo de quando eu tive que usar minha reserva de emergência. Então eu tenho que começar realmente focar e aportar na reserva de emergência, talvez deixar de lado um pouco as ações e os fundos imobiliários, mas aí eu começo a ver oportunidades, como oportunidade de entrar no Banco do Brasil com o preço que está agora, Petrobras, Klabin, a Kepler mesmo, que eu gosto da política da empresa, do setor, a gente tem em carteira. Se a gente olhar aqui também ó, na parte de quanto representa, né, a ação que eu tenho chegando aí, está chegando a 5% da carteira é a ISA, aí depois seguida a Goal em 3,84, então elas ainda não têm um peso
significativo na carteira, então são ações positivas, vai chegar a 2%, Taesa aqui, chegando a 1,87, a Klabin 1,86, então tem margem para aportar nessas empresas aí, só que eu tenho que também me preocupar com a reserva de emergência. A gente não sabe o dia de amanhã, então se acontecer alguma coisa é da reserva de emergência que eu tenho que usar. Então eu tenho que me policiar e escolher a melhor estratégia. Aqui olhando minha planilha da meta dos R$5 de cada ativo que eu tenho, olhando aqui, ó, eu tenho o FATN11 que tem 3 reais, estou recebendo 3,20, o XPLG 3,28, o HSLG, para quem, só para relembrar, para quem não acompanhou, eu tenho essa planilha aqui que eu coloquei como meta para esse ano tentar receber R$5 de dividendos de cada ativo que eu tenho na carteira. Então eu comecei pelos fundos imobiliários, que é mais fácil, né? Como a gente recebe todo mês, então é mais fácil a gente alcançar essa meta. E aí comecei a colocar também algumas ações que no momento que eu aportei estava em oportunidade. Então eu já adicionei algumas aqui para a gente também, conforme for comprando, chegar próximo a essa meta dos R$5 por mês. Que nem ações, tem ações que pagam uma vez no ano, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, então a gente tem que comprar, tem uma quantidade de ações que no ano que a gente vai receber, se a gente dividir o dividendo que a gente receber no ano, vai dar R$5, como se fosse R$5 todo mês. Como nos fundos imobiliários, isso é todo mês que a gente recebe, então é mais fácil. Então aqui o MAL11, 3,40, e aqui o outro Gari 11, R$4, então faltando R$1 aí, 15 cotas falta para comprar, para bater a meta. E aqui o último dos fundos imobiliários, HSML 11, falta 4 cotas, é o que eu estou recebendo menos aqui dos fundos imobiliários. É uma boa opção de eu também aumentar um pouco aqui os dividendos dele. Então, olhando na planilha aqui e analisando o cenário da carteira de fundos imobiliários, então olhando pela variação, eu fui pela questão da variação do momento ali, ainda empresas que está descontada na minha carteira e está do meu preço médio, preço atual, tem uma variação significativa, que depois, quando esses fundos começarem a se recuperar, que quando é que eles vão se recuperar? Quando a taxa Selic, né, quando a renda fixa começar a cair a taxa de juros. Quando essa taxa de juros começar a cair, esses fundos imobiliários começam a recuperar a sua valorização do seu preço justo, né? Eles estão descontados do seu preço justo também, o preço justo de cada fundo aqui, ó, como vocês podem ver. FAT N11 está descontado aqui, tá custando, o PVP dele está 0,79, o RURA 11 0,82, o HSML 0,78. Então são fundos que estão com bastante desconto, e quando esse mercado se recuperar, é onde a gente vai ter valorização de cotas e também nosso yield on cost. Como vocês podem ver, essa coluna aqui. Então, quando eles se recuperarem com a variação que está hoje e a valorização das cotas, esse yield on cost meu aqui vai estar acima do que a maioria pode estar recebendo quando eles resolverem comprar as cotas, quando saírem da renda fixa para vir para os fundos imobiliários. Eles vão estar comprando mais caro, vão estar recebendo menos em relação ao que está sendo aplicado. Então tem essa observação que a gente tem que fazer quando o mercado está nessa queda. Você tem que pensar lá na frente. Lá na frente você vai ter esse resultado maior.
Então aqui só para mostrar para vocês, eu resolvi comprar mais um pouco de ações da Positivo, então comprei 7 ações da Positivo a R$ 4,96, comprei o FATN11 a 77,06 aqui, e comprei 10 cotas do GARI 11 a 8,76. Então foi essas 3 compras que eu fiz esse mês. 2 fundos imobiliários para a gente aumentar lá a nossa meta dos R$ 5 e uma ação. Então aqui na planilha a gente tem aqui no GARI 11, ó, comprei 10 cotas, então agora aumentei aqui para 60 cotas. Ela vai faltar 5 cotas só para a gente bater a meta, então agora de dividendos eu vou receber R$ 4,80 de dividendos, que no momento ele paga 8 centavos por cada cota. Tenho que adicionar positivo 3 aqui, né? Eu vou arrumar quanto que ela está pagando de dividendo para a gente saber quantas ações eu tenho que ter da positivo. As Datacom depois eu vou colocar. FATN11 eu comprei, certo? Então agora a gente está com 5 cotas dele. Chegamos a R$ 4,00 de dividendo, falta duas cotas para a gente bater a meta dos R$ 5,00. E agora eu vou atualizar aqui, e aí eu já volto com a informação. Então, atualizei as informações aqui da Positivo. Então, a quantidade de ações que eu preciso ter da Positivo para receber no ano em torno de R$ 60, né? Vai dar os R$ 5,00 por mês, mas aí eu arredondei aqui para 230 ações. Ela pagou 27 centavos por ação, então quando eu alcançar as 230 ações eu vou estar recebendo R$ 62,10 por ano de ações. Aí a gente dividindo aí por 12 vai dar R$ 5,00 e pouquinho, né? Os R$ 60 seria os R$ 5,00 por mês. Então atualmente tem 32, falta 198 ações de dividendo aqui no ano, recebendo aqui 8,64. Então ainda vai ser empresas, as ações, né? A gente demora mais porque dependendo do valor da ação, então a gente tem que acaba sendo mais caro, então demora um pouco mais para quem está começando, né? Para quem já está investindo pesado, o alcance isso aqui bem mais rápido. Então o objetivo primeiro é alcançar isso nos fundos imobiliários, e aí a gente vai migrando para as ações. Mas quando tiver oportunidade em ações, a gente vai aportar em ações para também ir diminuindo essa quantidade de ações para alcançar o nosso objetivo dos R$ 5,00 por mês em dividendos dos nossos ativos. Então, se você está gostando aí, curte o canal, compartilha, se inscreve no canal para dar uma força e acompanhe a jornada da minha carteira de aposentar. Eu estou mostrando que é possível mesmo com pouco dinheiro a gente aportar e criar uma carteira que vai complementar ou ser a nossa renda principal lá na aposentadoria. Até a próxima.